Olá, boa noite. O Ponto e Contraponto já está no ar. E hoje a gente fala sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo, seja na TV, na internet, no rádio, na rua, que é a publicidade. Área que vem crescendo bastante aqui em Alagoas, à medida que surgem novas formas de levar uma mensagem aos consumidores. Sobre esse tema super interessante, eu converso hoje com Herman Fernandes, diretor executivo da Chama Publicidade. Boa noite, Herman. Muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Stella. Um prazer grande. Obrigado pelo convite. O prazer é sempre nosso de recebê-lo aqui. Herman, para a gente começar, eu queria saber quais são os pilares da publicidade aqui em Alagoas. Bom, Alagoas é um estado que tem suas peculiaridades, né? E a publicidade, desde muito tempo, ela se mantém bastante estabelecida em três pilares. A comunicação de varejo, tá? Que envolve então aquelas lojas do comércio de um modo geral, né? O mercado imobiliário, a construção civil, que tem uma força fantástica para a nossa economia produtiva, e as contas públicas, né? de prefeituras, de governo do estado. Então esses três pilares eles sustentam o negócio da publicidade aqui em Alagoas. E o investimento nessas três áreas tem crescido cada vez mais? Tem crescido, Stella, e tem acompanhado o crescimento nacional. É importante que a gente lembre que desde o ano 2000 até 2020, o mercado brasileiro de publicidade ele tem crescido 4,5 pontos percentuais acima da inflação. Então, ele tem mantido esse crescimento desde os anos 2000 até 2020 e até agora, 2022, esse crescimento tem se mantido. Então, é um mercado que tem crescido 4,5 pontos acima da inflação ano a ano. Isso significa o quê? Significa que a publicidade tem mantido o seu papel de gerador de negócios, tem mantido o seu papel de ser uma mola propulsora dos mercados e o papel de ser uma geradora também de empregos, de boas oportunidades na área de entretenimento, na área esportiva, enfim, é um grande catalisador de negócios nas mais diversas áreas da nossa economia. Então, se tem crescimento, esse investimento todo traz com certeza retorno, né, para quem anuncia. Existem estudos que mostram essa proporção e por isso justifica esse crescimento? Aí a gente vai falar de uma coisa que eu sou fã, fã realmente daqueles fãs de carteirinha da publicidade, que é a propaganda, com certeza, né? A publicidade de resultado. Né? O Nelson Carneiro, que é o nosso sócio fundador da Chama, o Nelson tem uma frase que eu aprendi isso no primeiro dia que eu cheguei na agência. Ele disse, olha meu filho, propaganda boa é a que faz barulho no caixa do cliente. O resto é conversa fiada. Né? Então, o que mantém o cliente numa agência de propaganda, o que mantém os relacionamentos duradouros na propaganda no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é o resultado que ela traz. E aí você me faz lembrar de um estudo realizado em 2019 pela Deloitte, que é uma grande consultoria mundial, sobre o impacto da publicidade brasileira para a economia do nosso país. E aí tem um dado que muita gente vai se espantar, mas que ele é fantástico. Para cada R$1, Stella, para cada R$1 investido em publicidade no Brasil, a gente tem um retorno para a economia que se aproxima dos R$9. Para ser mais exato, R$8,54. É muito alto, né, esse valor. Que bacana. É muito Isso alto. comprova que há resultado e não só para as agências, para as campanhas, mas para toda essa rede, né, como você disse aí, de geração de emprego da economia. Exato, para toda essa rede, né, para falar aquelas palavras bonitas que o marketing gosta, né, os stakeholders, né, do nosso negócio, então todos os fornecedores, todas as pessoas envolvidas no nosso negócio terminam sendo beneficiados, porque quando você coloca uma campanha no ar, uma campanha publicitária vai para o ar, você está envolvendo ali fotógrafo, produtores de vídeo, diretores de cena, diretores de fotografia, produtoras de vídeo, atores, atrizes, o pessoal de criação da agência, de mídia, de produção, enfim, você está levando também recursos para os veículos de comunicação, o que é muito importante. Uma coisa, Stella, que as pessoas às vezes não lembram, e é importante a gente ressaltar, é que quando você fala do investimento publicitário, ele é o grande financiador
da liberdade de expressão dos veículos de comunicação. E a partir do momento que você tem o dinheiro, o investimento publicitário regando, né, irrigando a economia dos veículos de comunicação, permite que esses veículos possam exercer com mais autoridade, com mais tranquilidade, a sua liberdade de expressão, sem depender tanto de outros financiadores. Isso é fundamental para a democracia, isso tem um papel fundamental para a liberdade de expressão dentro de um país. Herman, eu queria que você explicasse para a gente agora em relação à televisão, né? Como é que é feita uma campanha para a televisão? Ela ainda é um veículo onde os publicitários têm que se preocupar mais, porque tem muitos lugares, por exemplo, que a gente não tem internet, né? Que a televisão ainda é o principal veículo de comunicação. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Criou-se, na verdade, com o avanço dos meios digitais, né, da publicidade online, criou-se, na verdade, tentou-se criar uma certa dicotomia, como se essas coisas não se conversassem. Quando, na verdade, o grande segredo de sucesso de uma campanha publicitária é quando você consegue fazer o que a gente chama de cross-mídia, quando a gente consegue abraçar as várias mídias através de um tema publicitário, do tema de uma campanha, de um processo criativo que abrace todos esses meios. Então, para você fortalecer o offline, que é a TV, o rádio, o outdoor, é importante você ter a presença do digital. Mas é muito interessante também a gente lembrar que o digital, trabalhado com o apoio da publicidade tradicional, dita tradicional, mas que continua vivíssima, ele vai ser muito mais fortalecido. Então, isso explica o crescimento dos investimentos ainda na televisão. A televisão continua sendo o carro-chefe no que se refere aos investimentos publicitários no Brasil e no mundo. É claro que a taxa de crescimento dos investimentos no digital é maior hoje, até porque ele partiu de uma base mais baixa. Então, hoje o digital ele cresce numa velocidade maior, mas o grande desafio nosso enquanto publicitários, enquanto líderes de agência, enquanto conselheiros, vamos dizer assim, de grandes marcas, de grandes anunciantes, é fazê-los entender que uma coisa pode e deve conviver junto com a outra. Essas coisas não precisam ser separadas, elas podem conviver simultaneamente e isso vai fortalecer muito mais uma marca. Então, Herman, na hora de pensar uma campanha, é importante dar um destaque especial à televisão e por isso a campanha de TV também é mais cara do que comparando com os outros veículos? Na verdade, quando a gente fala que a TV é mais cara, ela é mais cara em valores absolutos. Quando a gente vai fazer aquele cálculo lá de custo por mil, que é você pegar o valor investido e dividir pelos milhares de telespectadores, a gente vai ver que esse custo por mil ele é bastante vantajoso para o anunciante. Né? Um dos grandes desafios das agências de propaganda, trabalhando tecnicamente, é definir se aquele anunciante, se aquela campanha, se aquele problema de comunicação a ser resolvido, ele tem a necessidade naquele momento da televisão, ou se aquilo pode ser resolvido com outdoor, se aquilo pode ser resolvido com rádio, se aquilo pode ser resolvido somente no offline, no online, né, nas ações de mídia digital, se aquilo precisa de um trabalho de cross-mídia, ou seja, de abraçar tudo, porque você precisa estar presente em vários momentos, em vários locais diferentes para falar com esse teu público. Então, cada caso é um caso. A força da televisão, ela é inquestionável. A gente está passando por um momento de Copa do Mundo. A gente pega os números da TV, de audiência de TV, agora na Copa, é um estouro, é uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, a gente tem um fenômeno nas redes sociais. Né? Lá o Casimiro, tem nas redes, no canal dele do YouTube também, que é um fenômeno, batendo recordes mundiais. Então, é preciso entender que essas coisas podem se conviver, são linguagens diferentes, mas que devem convergir para o mesmo local. E que local é esse? O resultado para as marcas, o resultado para o faturamento dos clientes, para o fortalecimento das marcas. Marcas fortes são fundamentais para a nossa economia.
A publicidade já consegue unir esses dois veículos? Consegue, sim, consegue unir. E sempre que existe essa união, os resultados aparecem com ainda mais força. Uma coisa importante, Estela, para a gente falar em relação às ações nos meios digitais, no online, seja nas redes sociais, seja com os anúncios pagos, seja com os vídeos no YouTube, enfim, nesse novo mundo que se abriu para a gente aí a partir da internet, dessa democratização do uso da internet, é a gente entender que o que vai ser colocado ali também precisa passar por uma curadoria que garanta uma qualidade daquilo que está indo para o ar. Certo? Não é porque é instantâneo, que vai na hora, que vai não vai ter aquele cuidado, né? Exatamente. Até o que é instantâneo e vai daquela forma, entre aspas, tosca, que a gente ri, que a gente dá risada, que a gente brinca, ele tem um porquê daquilo, né? Então, as marcas hoje, elas mantêm um cuidado especial com isso. As produções passam a ser cada vez mais bem pensadas e cada vez mais integradas também com os modelos tradicionais de comunicação. Então, isso certamente dá força. Tem uma frase que eu gosto muito de usar nesses bate-papos, que diz o seguinte: mídia, comunicação de marca, de produto, é cerco. O que a gente quer dizer com isso, que é cerco? É o desafio para as agências de publicidade de fazer com que as marcas estejam presentes por o maior tempo possível na vida das pessoas. Então, para eu estar presente na vida das pessoas por mais tempo, eu preciso criar pontos de contato. E o que é criar pontos de contato? É o telespectador, ou o cliente, o consumidor, ligar a televisão, assistir e ver aquela marca. A minha marca, né, ver minha marca. Se tiver na rede social. Se tiver na rede social, ele está lá, ele encontra aquela marca porque ela tem um conteúdo, ela gera um conteúdo bacana nas redes, que faz com que esse meu consumidor vá lá procurar informação. Esse cara vai pegar o carro, vai ligar o rádio do carro, ele pode escutar o spot lá do rádio, ele passa na rua, ele encontra um outdoor, ele vê um backbus, ele entra no elevador, pode encontrar uma tela, enfim. É esse desafio. Claro que nem todo mundo tem verba para isso, nem todo mundo tem condições de fazer isso dessa forma integrada. Mas a gente, como técnicos da área, nós como pessoas de comunicação, como agências de comunicação que tem um departamento de mídia que é focado nisso, tem essa missão de definir quais são os melhores, dentre os possíveis pontos de contato para que a marca faça parte da vida dos clientes. Herman, e além do fator internet, qual é a principal diferença entre a publicidade nos veículos tradicionais, como a TV, né, e nas redes sociais? Eu acredito muito na história da instantaneidade, às vezes, das redes sociais. Aquela coisa do aqui e agora, do fazer e estar no ar. Isso é muito bacana. Isso lembra muito rádio, né? A rapidez. A rapidez, aquela coisa da comunicação instantânea que a gente ouvia lá dos nossos professores de rádio na universidade. Você sempre colocou, a gente sempre colocava naquela época o rádio como um grande exemplo dessa coisa do ao vivo, né, de ter a estrutura que você bota aqui na maletinha, corre. Hoje você transmite para o rádio do celular. Então essa coisa da instantaneidade é muito bacana, né? E as redes sociais podem trazer isso também, tá? Por outro lado, você tem na televisão a coisa que demanda um tempo maior de produção. Embora, quando a gente fala de varejo, esse tempo de produção não é lá essas coisas não, Estela. Você tem uma ideia? Não é essa coisa instantânea, não. Não é o instantâneo, mas também não tem aquele tempo tão longo trabalhar. De produção. Você tem ideia, nós temos clientes de varejo que você, entre o briefing, criação e produção, a gente tem um dia. Então, recebeu o briefing, criou, produziu, para às vezes no mesmo dia esse material está na televisão para ser veiculado. E tem aquela coisa, né, de trabalhar de madrugada? Existe mesmo essa situação? Quando a campanha exige, ou o tempo, né, o prazo? Quando exige, sim, mas graças a Deus, essa coisa do virar à noite, de invadir a madrugada, isso tem diminuído muito. Eu acho que muito fruto do profissionalismo, da organização, da gestão das agências de publicidade. Nós temos um negócio que nasceu muito ligado à arte.
muito ligada à arte, lá no seu nascedouro, né? Mas tem outra frase que eu gosto muito quando ela diz, acho que é do Roberto Duailib, que fala isso em um dos seus livros, que a publicidade, ela não é arte. Publicidade, ela é business, ela é negócio. Mas é um negócio que se alimenta da arte para gerar conteúdo. Então, a televisão, a publicidade, ela bebe da fonte do cinema, ela bebe da fonte do teatro, ela bebe de várias fontes, das vertentes das artes para gerar conteúdo e forma para o que ela desenvolve ali para os seus clientes. Mas, não necessariamente, ela não é arte. E isso faz com que as agências tenham também um papel de gestão cada vez mais elaborado. E isso diminui, né? Na hora que você tem um trabalho mais organizado, uma pauta melhor definida, um cronograma de trabalho, um planejamento mais bem feito, diminui essa necessidade do vir à noite, come pizza, né? E vai trabalhar no outro dia todo mundo lá capenga. Eu acho que isso ficou um pouquinho no passado, mas uma vez ou outra é como um médico que às vezes precisa sair de casa para fazer um atendimento de urgência. Às vezes a gente precisa fazer, mas cada vez menos, ainda bem. Eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um balanço de 2022, né? Como é que foi esse ano, né, que marcou a retomada da economia para a Chama e para a publicidade em geral? Num título publicitário, foi bom, né? Foi bom, foi positivo, foi bacana. Praticamente todos os líderes de veículos de comunicação com os quais eu tenho tido contato agora nessa reta final do ano, esses líderes estão comemorando os resultados. Isso é muito bacana. Isso mostra que a publicidade se mantém como essa mola que impulsiona negócios, que a publicidade se mantém conquistando a confiança do público e dos investidores, dos clientes. E a publicidade se mantém como uma geradora de empregos nesse país, certo? E isso traz credibilidade ao nosso negócio, traz mais determinação para 2023 e abre também um leque de oportunidades para os anos que virão. Para a gente finalizar, como é que você enxerga a publicidade alagoana, que é uma das mais fortes do país, né, nos próximos anos? Passei dos 30 anos de mercado publicitário aqui no nosso estado. E eu comecei numa época que Alagoas importava talentos. Hoje a gente tem uma alegria gigante de poder exportar talentos também, certo? E a alegria é ainda maior quando o mercado se fortalece e dá a esse talento a opção dele sair ou de ficar aqui porque o mercado tem como bancá-lo aqui. Então isso é muito importante para a gente, certo? A gente tem um mercado cada vez mais profissionalizado, profissionais cada vez mais preparados, cada vez mais capacitados e que permite que a gente desenvolva campanhas que geram resultados com mão de obra local. Isso é orgulho para todo mundo. Rema, eu queria te agradecer muito, né, essa sua vinda aqui, a sua entrevista no Ponto e Contraponto de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar de publicidade. Eu já disse a você no início da entrevista, se deixar a gente fala o dia todo, porque é uma coisa que faz bem para a gente, porque é algo que a gente acredita e faz com o coração. É isso aí, quando a gente ama o que faz, é assim mesmo, né? Isso aí. Super obrigada. É isso, né, gente? Nosso programa de hoje fica por aqui. Gratidão pela sua companhia mais uma vez e reveja essa e outras edições do nosso canal no YouTube da TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até o próximo sábado. Tchau, tchau.